O coração de Cristo é viver a compaixão, passar pelo mundo fazendo o bem, ser extensão de suas mãos. Deus te chama, agir com ternura, refletir sua beleza e bondade. Seja tua vida a presença que cura em tudo e sempre. Caridade, ama com o coração de Cristo e vê com os olhos de Clélia. E vê com os olhos de Clélia. Vê com os olhos de Clélia, enxergar é ver em tudo sempre Deus. Ter viva a chama da misericórdia que em seu coração ardeu. É ter sempre um olhar diferente, que aproxima, acolhe e perdoa. Com Madre Clélia oferta a tua vida a Deus que por nós só se doa. Ama com o coração de Cristo e vê com os olhos de Clélia. E vê com os olhos de Clélia. É tempo de olhar mais longe, pra tenda do coração alargar. Em Deus sua vida se torna um raio de luz para o mundo iluminar. Os olhos de Clélia. Ama com o coração de Cristo e vê com os olhos de Clélia. E vê com os olhos de Clélia. Olá, muito boa noite, queridas irmãs que estão acompanhando, demais pessoas que amam muito o coração de Jesus, amam também Madre Clélia e têm contato diretamente conosco, que são os nossos colaboradores clelianos e demais pessoas que estão sempre ligadas, né, ao nosso carisma. É com alegria que acolho a cada um, né, nesta noite em que nós reservamos um espaço para estarmos em sintonia com a Igreja, porque o Papa Francisco nos presenteou com um grande presente, né, que é a encíclica sobre o coração de Jesus, em comemoração aos 350 anos das aparições do coração de Jesus a Santa Margarida Maria. E nós não poderíamos ficar, né, de fora, né, todas essas discussões, dessas reflexões, dessa busca do caminho de santidade e também do revigoramento da nossa espiritualidade, que é a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, nós agradecemos a todos que estão aqui conosco, agradecemos aos que organizaram, agradecemos ao Padre Marcial também, que se dispôs a estar conosco, a refletir sobre a encíclica, trazendo também a tônica do nosso carisma cleriano. Então, tenho certeza que serão 2 dias de muita riqueza, muito enriquecimento para o nosso carisma e também para a nossa vida espiritual. Que nós tenhamos todos um bom evento. Muito obrigada.
Uma boa noite a todos. Nós temos a alegria de apresentar o padre Marcial Massaneiro, sacerdote deoniano, que vai ficar conosco nesta noite e amanhã também, quando nós vamos aprofundar, refletir, talvez para alguns fazer aí a primeira leitura da encíclica do Papa sobre o coração de Jesus. Essa encíclica, o próprio título é uma oração, ele nos amou, e que a noite de hoje, a noite de amanhã, nos ajudem a sentir ainda mais, a experimentar este grande amor. Então, peçamos nas intenções do Padre Marcial, e eu já vou apresentar para nós podermos aproveitar ao máximo esta hora que nós temos junto a ele. Padre Marcial Massaneiro é religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos. Tem pós-doutorado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Mestre em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte. Bacharel em Teologia pela Faculdade Deoniana, Taubaté. Bacharel em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Brusque. Após atuar na Faculdade Deoniana de Taubaté e na PUC São Paulo, ingressou em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, em Curitiba. Desde então, leciona e publica na área de teologia sistemática, pastoral e espiritualidade. É membro do Núcleo Ecumênico e Interreligioso da PUC Paraná, consultor teológico do Instituto Ciência e Fé, na mesma universidade. Pesquisador da Rede Latino-Americana de Estúdios Pentecostais, teólogo da International Commission for Catholic Pentecostal Dialogue Vaticano. Na assessoria eclesial, é teólogo perito da Comissão para a Doutrina da Fé e do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, vinculados à CNBB. É membro associado da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Além dessas informações, nós temos muitas outras e temos a alegria de dizer que o Padre Marcial já está trabalhando há muitos dias na encíclica de Lex Nos, em várias outras instituições. Então, hoje nós temos a alegria e passamos a palavra ao Padre Marcial. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite. Obrigado, irmã Fabiana e Juscelia, e na pessoa de vocês, a todas as demais irmãs, não só da província, mas até de outras províncias, né, que eventualmente estejam nos acompanhando. Um grande abraço à equipe que organizou, que está aí nos bastidores com as tecnologias. E a gente vai começar conversando um pouco sobre a abordagem do tema, né? Nós temos esta encíclica de Lexit Nos, que é da tradução latina do Novo Testamento, onde geralmente está, sobretudo nas cartas de Paulo, a afirmação amou-nos, Lexit Nos, ele nos amou, né? Essa encíclica, como as irmãs comentaram, ela marca os 350 anos, né, daquelas chamadas as revelações do coração de Jesus, a Margarida Maria Alacoque, temos aqui um vitral. A data, não é? A data de referência é 1675. Mas eu quero alertar que é uma data de referência, 1675, como de uma das principais experiências de Margarida Maria, porque ela teve essa experiência
mística ao longo de alguns anos. Então, essa é uma data convencional, não é? Que às vezes nos confunde, trocando os números, com 1765, que é quando se institui as primeiras festas litúrgicas do Coração de Jesus. Então, essas duas datas são referência, e no caso, esse ano que está entrando, né, 2025, então, dá redondinho 350 anos da experiências, a gente toma 1675 como referência. Agora, um outro motivo é que o legado de Margarida Maria não é só dela. Tem traços dela, tem experiência ali do século XVII. Porém, a espiritualidade do Coração de Jesus nasce da Bíblia, de Jesus, do seu amor e da revelação do seu amor por gestos e palavras, que passa pela paixão e ressurreição. Então, é uma tradição espiritual muito longa do Oriente e do Ocidente. Não nasce no século XVII com Margarida Maria. Porém, naquele momento, toma uma forma mais pública, de uma devocional que no Ocidente se torna, assim, até tradição, né, dos exercícios de piedade que ela propõe. E por que isso é importante? Porque essa experiência acontece na França, no século XVII, se espalha pelo Mediterrâneo, depois também o norte da Europa, vem para as Américas, com a devoção barroca, e é nesse período que muitas congregações do Coração de Jesus são fundadas, como as apóstolas, ou os padres do Sagrado Coração de Jesus de Leão Deon, a minha fundação, ou outras tantas, não é? Nós temos muitas fundações. Então, nós temos ao mesmo tempo uma tradição espiritual aparentemente francesa do século XVII, que chegou ao Brasil com a sua própria devoção, e isso é um marco para o Papa falar do tema, porém, a própria encíclica do Papa Francisco diz: as raízes dessa espiritualidade estão na própria pessoa de Jesus Cristo, na experiência do amor redentor e misericordioso dele, de modo que a gente, na encíclica, encontra uma memória da tradição recente, mas também as raízes bíblicas, trinitárias, que animam essa espiritualidade, mesmo se você não conhece ou pratica aquela devoção tradicional à moda de Margarida Maria e que as congregações cultivaram. Isso ajuda, é um caminho espiritual, mas a fonte é o próprio Senhor Jesus, que revela o amor do Pai como redentor, próximo, né, misericordioso. Então, a gente vai passar agora um pouquinho de como vamos tratar. Nós vamos ter presente os documentos do Coração de Jesus e eu farei uma leitura da encíclica mais recente, conversando com um carisma que foi nos legado por Madre Clélia Merloni. Assim como nós poderíamos fazer uma leitura com outras lentes, poderíamos fazer uma leitura a partir da identidade inaciana dos jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas assumiram o legado de Margarida Maria através do confessor dela, que era um jesuíta, Cláudio de la Colombière. Ora, o Papa, sendo jesuíta, aproveita o ensejo, lança a encíclica e já dá também algo que seria como que o seu testamento espiritual. Mas há cerca de 80 ou mais fundações do Coração de Jesus na igreja, 80 ou mais congregações masculinas e femininas, institutos missionários, institutos seculares, movimentos de espiritualidade. Bom, vamos começar lembrando os documentos do Coração de Jesus que a igreja publicou. Por quê? Porque esta encíclica, Ele nos amou, Dilexit Nos, no magistério do Papa Francisco, é a 4ª encíclica do Papa Francisco. Contudo, se você tomar o tema, que é o Coração de Jesus, não é o 4º documento, há todos esses aqui. E vamos passar de forma breve uma memória rápida. Em 1889, Leão XIII
aquele que fez a primeira encíclica social das coisas novas do nosso tempo, Rerum Novarum em latim, ele publica também uma encíclica sobre o coração de Jesus, né? Neste ano santo, neste sagrado ano, e aí ele continua, o título Annum Sacrum. É o primeiro documento que trata dessa devoção que já tinha, digamos, uns 100 anos de evolução ao estilo da espiritualidade francesa, mediterrânea, de Margarida Maria Alacoque. Então, ele pondera sobre o tema, né? E é uma primeira encíclica sobre o assunto, antes do Concílio Vaticano II, ainda com outras referências de igreja, de pastoral, de piedade popular. Pio XI volta ao tema em 1928 com uma outra encíclica, Miserentissimus Redemptor, né? O nosso misericordioso Redentor, cujo coração, e continua, como vocês sabem, o Papa escreve as encíclicas, por tradição, a primeira edição oficial em latim, e das duas primeiras palavrinhas do documento em latim, ele toma o título. Então, por isso, o misericordioso Redentor, e tem foco na misericórdia, no amor redentor de Jesus, encarnado, revelado, né? Então, é muito bonito e dá um aprofundamento dessa espiritualidade. Em 1956, nós estamos já a caminho do Concílio Vaticano II, jogamos aí uns 10 anos antes, nós temos muitas mudanças no mundo e na igreja. E há também, nesse tempo, já algumas expressões do coração de Jesus na liturgia, que vinham de João Eudes e iam se atualizando. As leituras, as chaves de interpretação, a iconografia, os grandes destaques dessa espiritualidade. E Pio XII, ele escreve essa carta chamada Bebereis águas da fonte do Salvador, Aurietis Aquas, não é, que é tomado de Isaías. Bebereis com alegria águas da fonte do Salvador, lembrando o coração aberto de Jesus como uma fonte, de onde jorrou sangue e água, que está em João, capítulo 19. Essa encíclica é considerada a grande carta sobre o coração de Jesus, a carta magna do coração de Jesus, até certo tempo, porque ela retoma aquelas cartas de antes e coloca muito claro qual é a raiz dessa devoção, sua expressão litúrgica, qual é o seu centro, que por trás da imagem, da linguagem, das tradições, o que nós temos? A adoração e a prática, né, do amor divino. Se adora o amor humano divino de Jesus, ele é adorável, o seu coração é o coração do Verbo encarnado, mas é também um lugar de discipulado, e aí vem os alcances dessa espiritualidade na vida pessoal dos crentes, na vida pastoral da igreja, na sociedade. É uma encíclica ao estilo do pensamento tomista, né, que fala do objeto dessa devoção, seus alcances, mas é uma encíclica bastante completa, interessante, dos anos 50, que, por sinal, o Papa Francisco, na atual carta, cita muitas vezes. É um dos documentos mais citados. Eu quero lembrar que na internet você consegue, com o nome em latim e a data, acessar esses documentos em português com facilidade, não é? E também existem duas publicações. Esse caderno das edições Loyola, que tem todos esses documentos e os seguintes, inclusive, e os principais documentos, essas 3 primeiras encíclicas, as próprias irmãs apóstolas publicaram no livro Teologia do Coração, Teologia Cordis, da nossa editora universitária do Sagrado Coração. O autor é Andrea Tessarolo, um padre italiano, meu confrade, muito querido, um dos fundadores lá em Bolonha, da EDB, Edições Dionianas de Bolonha, que publicava até pouco tempo Il Regno Documenti, Il Regno Attualità, né? Que era um grande compêndio para a formação internacional dos cristãos, com grandes traduções, etc. É interessante, então, que vocês encontram esse material já publicado há muito tempo, em obras até da EDUSC, da Editora do Coração de Jesus, da nossa querida Unissagrado. Vamos dar um passo. Depois do Concílio Vaticano II, o que acontece? O documento sobre a missão da Igreja no mundo de hoje, Gaudium et Spes, número 22,
faz uma síntese da espiritualidade do coração de Jesus a partir da Bíblia e da vida salvadora de Jesus, do seu mistério pascal, sua encarnação, sua vida, morte e ressurreição, né? Então, ali é muito bonito quando fala que em Jesus Cristo o verbo de Deus se fez carne, pensou com mente humana, né? Trabalhou com mãos humanas, caminhou com pés humanos, amou com coração humano. E ali no número 22 existe uma síntese muito inspiradora desta espiritualidade. Porém, com o passar do tempo, nós já estamos aí no século XX, né? E é importante notar que há toda uma mudança cultural, psicológica, também em termos de sociedade. O século XX, aí pelos anos 60, né, passa pela Guerra Fria, pelas novas escolas psicológicas, mudanças na arte, na estética. O que acontece? Há uma crise da devoção ao coração de Jesus nos moldes mais tradicionais da escola francesa. Muita gente começa a dizer, espera aí, mas o coração é uma parte? É o coração simbólico? É o coração encarnado? Espera aí, mas a gente está tendo uma devoção a um pedaço de Jesus, né? Muita gente começa a criticar a arte, a iconografia, começa a criticar também a linguagem. É muito pietista, é um subterfúgio emocional, não tem alcance social e apostólico. É claro que são questões postas no início do século XX, e a igreja, sabendo que a espiritualidade do coração de Jesus não fica reduzida a apenas aquele modelo mais de Pareille Monial, na França, com Margarida Maria, também isso, mas que ela se enraiza na Bíblia, tem outras linguagens. Então, o Papa Paulo VI, ele começa a se ocupar desse problema, né? Ou seja, não é uma crise da espiritualidade, mas é uma crise da catequese, da estética, da linguagem e das formas devocionais que eram ainda pré-modernas, em certo sentido. Como falar do coração de Jesus, como apresentá-lo de um modo sempre novo, né, que encanta, que alimenta o testemunho, que acolhe expressões dos leigos e leigas, que passa pela liturgia e chega também numa síntese de vida das pessoas cristãs. Então, o Paulo VI ele diz o seguinte, em resumo, nós não vamos resolver essas questões desprezando essa espiritualidade, colocando ela de lado, mas sim aprofundando. De onde vem essa linguagem? O que é do estilo de Margarida Maria Lacoque? O que é mais inaciano, que foi assumido pelos jesuítas posteriormente? Mas também as expressões bíblicas, revê um pouco a mística, e ele chama a atenção com duas cartas em que ele diz isso diretamente para os responsáveis na igreja. A primeira carta é Investigabilis Divitias Christi, que significa em latim as insondáveis riquezas de Cristo, que é da carta de São Paulo. Paulo diz, né? As insondáveis riquezas de Cristo, que nos são dadas para experimentar, que é o amor dele, etc. É muito bonito o texto da carta aos Romanos. Nessa carta, que tem umas 4 páginas, o Papa fala para os bispos e para o povo de Deus. E ele pede explicitamente que vocês, os bispos e o povo de Deus em geral, sejam responsáveis em reler essa espiritualidade, em aprofundar as suas raízes, em buscar expressões adequadas na devoção e na liturgia, porque é uma espiritualidade baseada na revelação, centrada no amor de Deus, e que não deveria ser simplesmente criticada, desprezada por aquele contexto, né, ali pós-concílio, nos anos 60, 70. Como se não bastasse, Paulo VI insiste, e ele manda uma outra carta para os superiores maiores, que são provinciais, superiores gerais, das congregações do Coração de Jesus. Eu tenho aqui a carta, ela nem sempre é publicada em português, né? Inclusive, algumas eu tive que traduzir, a gente não acha
fácil online em português, né? Eu tive que traduzir, mas essa carta para as congregações, ela vai para a Congregação dos Sagrados Corações, SSCC é a sigla, ela vai para a Congregação dos Missionários dos Sagrados Corações, ela vai também para os missionários do Sagrado Coração de Jesus, ela vai também para nós deonianos, padres do Sagrado Coração de Jesus, ela vai para a Congregação dos Corações de Jesus e Maria, os eudistas, fundados por João Eudes, e finalmente para os jesuítas. E como se não bastasse, um pouco depois, João Paulo II manda outra carta, se eu não me engano, em 85, chamando a atenção dos jesuítas. Não relaxem no compromisso de vocês, assumido numa congregação geral, não é, oficialmente. Eu não vou ler a Investigabiles Divisias Christi, mas apenas destacar uma outra expressão para vocês notarem que a encíclica recente do Papa Francisco não nasce por acaso, mas é uma resposta consciente, inclusive na redação, dessas solicitações, desses pedidos que a igreja tem feito ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui se fala, né, que as riquezas insondáveis de Jesus, a gente bebe, a gente enxerga no tesouro secreto do seu coração. Aberto, transpassado, isso tudo vem à tona, e esse texto das riquezas do coração de Jesus, que é de Efésios, não Romanos, desculpe, eu tinha falado Romanos, porque tem citações muito parecidas, né, sobre a profundidade, o alcance, o tamanho do amor de Cristo, é Romanos 8. Então, são textos de Paulo que se repetem, mais ou menos. Paulo VI, junta a perspectiva de Paulo, né, que Cristo deve ser conhecido no seu mistério, não é um conhecimento raso, mas é uma relação nossa com Jesus Cristo, pela mediação da palavra, dos sacramentos, da comunidade. É uma relação que nos dá acesso à graça, a uma experiência mais profunda, mais rica, mais fecunda, mais frutuosa da redenção. E não é uma espiritualidade rasa. E coloca já no primeiro número, nessa carta, que o coração transpassado, ou o lado aberto, né, João 19, é como que uma porta de acesso. E é dali que a tradição vai beber, vai enxergar os conteúdos, né, como dirá São Bernardo de Claraval, né, da ferida exterior visível do lado do crucificado, golpeado pela lança, a gente atinge, a gente alcança o segredo interior do seu coração. Ele fala também de Margarida Maria, não é? E aqui ele tem essas expressões que vão voltar ao longo do tempo, inclusive em Clélia Merlone e na encíclica do Papa, por exemplo, o coração ferido de amor, a reparação, né? Reparar, satisfazer ao coração de Jesus o seu amor não correspondido, ofendido, né? Que é um grande apelo de Margarida Maria. Vai falar também do aniversário de morte dela, portanto, é uma outra data, né? Vai falar também que isso, a devoção ao coração de Jesus se alastrou pelo mundo, mas hoje, com uma certa crise de linguagem, de expressões, a gente tem que voltar ao tema com profundidade. Pode passar a próxima página, né? Então, ele vai insistir, né? Por exemplo, que desejamos, não é, que o fundamento doutrinário, bíblico dessa espiritualidade sejam conhecidos por todos os fiéis, de modo adequado, mas completo. Fala aqui que é preciso, portanto, conhecer essa espiritualidade, dispor o coração para os seus frutos. Fala de novo da reparação, fala também que o centro dessa espiritualidade é uma experiência do amor de Deus. O amor de Deus acolhido, somos amados, e também repartido, que é a caridade vivida para com todos, plenitude da lei. Vai falar também das imagens, dos símbolos, e que o mais importante é que a gente compreenda a mensagem dessa espiritualidade, né? Então, é muito interessante que esses temas aparecem um pouco em todos os documentos, só que em cada época a gente aprofunda a sua raiz bíblica
e atualiza suas consequências, de modo que o tema vai ganhando novas camadas de interpretação, um novo jeito de se expressar. Por exemplo, a reparação hoje, o Papa vai dizer, se expressa, né, no amor a Jesus e aos nossos pequenos, né, aos pobres, aos deserdados, né, curar os corações feridos, onde o coração de Jesus continua chagado, né? Então, a reparação tem esse alcance também social, reconstruir uma sociedade desumanizada. Também se vai dizer, como está aqui, sobre a misericórdia, né, as obras de misericórdia, que hoje a gente tem várias expressões novas dessas obras, dentro do mundo, no cenário que a gente está, de crise socioambiental, né, de perda de sentido, de crise das novas gerações. Então, os temas estão aí, e eles voltam para a última página, o tema da Eucaristia também, né, a gente sabe que ali pelo século XVIII, se vai juntar a Eucaristia com o coração de Jesus, ou seja, tudo o que se diz do coração de Jesus está na Eucaristia, e vai surgir uma devoção híbrida, que é o coração eucarístico de Jesus, mas numa síntese muito bonita, porque são convergentes mesmo, né? Bom, vamos voltar para os slides, né? Depois vocês receberão esse material. Como eu disse, não há muita tradução online em português, né? Finalmente, João Paulo II, além de uma carta para os jesuítas, pedindo que eles cuidem do tema, né, ele publica uma encíclica inteira, uma carta sobre a misericórdia de Deus. Dives in Misericordia, que significa rico em misericórdia, lá de Efésios capítulo 2, lembram? Deus que é rico em misericórdia, então aí vem o título. Ele não fala explicitamente do coração de Jesus o tempo todo. Ele faz uma teologia da misericórdia, a misericórdia revelada, a misericórdia encarnada de Jesus, a misericórdia na missão da igreja, na nossa experiência pessoal, no apostolado, a misericórdia como uma resposta do evangelho para o mundo, que é muito forte, essa encíclica sempre válida. Lembremos que há pouco tempo o próprio Papa Francisco lançou, né, o Ano da Misericórdia, lembram? O Jubileu da Misericórdia, com encíclica, melhor, um moto próprio, uma carta menorzinha, Misericordia Vultus, o rosto da misericórdia, em português, e lá ele retoma esse documento. Mas chega um momento em que João Paulo II, depois de falar amplamente da misericórdia de Deus e da nossa, no número 80 dessa encíclica, ele fala assim, a propósito, queria lhes lembrar que, de modo eminente, de modo assim, forte, luminoso, tudo que eu falei até agora sobre a misericórdia está compendiado, está resumido, se concentra na devoção, no culto que a igreja presta ao coração de Jesus. De modo que, lendo bem essas fontes, é dali que sai tudo isso. Eu não coloquei aqui, porque é um outro documento complementar, mas o Papa Bento XVI merece também ser citado. Ele escreveu uma encíclica muito bonita, Deus é amor. Deus Caritas Est. E ali ele fala 2 ou 3 vezes que aquela carta dele, Deus é Amor, nasceu aos pés da cruz, quando ele mesmo, Bento XVI, contemplava o coração aberto de Jesus e dali bebeu, ponderou, etc. Por quê? Porque, embora não seja um documento do coração de Jesus, é um documento sobre o amor de Deus revelado em Jesus, que dá base a todos esses outros, são temas que se conversam, e também porque o Papa Bento XVI, ele tem uma síntese de espiritualidade e também de teologia, que é a do coração transpassado de Jesus, inclusive é uma obra máxima, muito bonita de espiritualidade dele, que se chama Olharão aquele que transpassaram, que é exatamente o versículo de João 19, né, que nos inspira a todas essas congregações, tradições e expressões de devoção ao coração de Jesus. Vamos adiante, né? E é claro que aqui quem está nos acompanhando dá um avisozinho do tempo, né, para a gente sempre ficar dentro do limite, e amanhã teremos outro momento. Bom, eu vou passar um pouco as grandes partes da encíclica e perceber ali como que a encíclica recebe, converge
ou conversa com o carisma das apóstolas, que não é uma propriedade só das irmãs, né? As irmãs são as primeiras herdeiras de um carisma que o Espírito Santo entregou para a igreja. Por isso, você, colaborador e colaboradora de diversas atividades e responsabilidades, você pode beber, se inspirar nessa espiritualidade, porque ela é sua, ela é bíblica, ela é evangélica, ela é missionária. Assim como nós temos muitos franciscanos que não são frades, muitos maristas que não são irmãos, e nós temos até muitos beneditinos que não são monges, nós podemos ter apóstolos do coração de Jesus, além das irmãs, né? Que, embora não tenham votos, como as irmãs têm, partilham a mesma espiritualidade, as mesmas expressões e fazem da sua vida profissional um tipo de missão, né? Com mais ou menos consciência, com adesão ao projeto, isso cada um vê na sua vida. Mas vejam bem, a encíclica nasce com um preâmbulo, que é o número 1, antes de abrir capítulos, que diz assim: amou-nos, diz São Paulo referindo-se a Cristo, para nos ajudar a descobrir que nada será capaz de separar-nos desse amor. Paulo afirmava-o com firme certeza, porque o próprio Cristo tinha garantido aos seus discípulos: eu vos amei. E ele disse também: eu vos chamo amigos. O seu coração aberto precede-nos e nos espera incondicionalmente, sem exigir nenhum pré-requisito para nos amar e oferecer a sua amizade. Ele nos amou primeiro. Graças a Jesus, reconhecemos o amor de Deus por nós e nele acreditamos. Esse preâmbulo é muito importante porque é uma síntese do que virá em toda a encíclica, não é? Junta aí a experiência de Paulo, uma linguagem forte do amor de Deus, reconhecido, experimentado, revelado em Jesus, com a tradição joanina. A tradição joanina, que é o Evangelho de João, que não é um sinótico, é um evangelho específico, né, do primeiro século do cristianismo, o último texto dos evangelhos, o mais recente em termos de época. A tradição de João, ela predomina na espiritualidade do coração de Jesus. O Novo Testamento todo é fonte, em certa medida, mas os textos de João têm preeminência, ou seja, são mais citados, são mais referidos. De fato, podemos dizer que a espiritualidade do coração de Jesus é uma expressão da escola joanina, né? Da experiência da tradição de João, que vai articulando-se com o Novo Testamento em geral. Mas, de fato, João é o discípulo que Jesus amava, que fala do lado aberto, que diz que estava recostado sobre o peito de Jesus, ouvindo do seu coração quem ele era. Então, há um simbolismo, uma ênfase muito bonita a João nesta espiritualidade. Vamos adiante? O que está aqui no texto? Vamos adiante? O que está aqui no texto? Aqui no texto está que Jesus nos amou primeiro. É o primado do amor. O primado do amor significa que, antes de qualquer outro motivo, outra ênfase ou expressão espiritual ou de vida prática apostólica, o amor vem em primeiro lugar. De certo modo, o amor resume tudo e se traduz em atenção, em carinho, em zelo, em dedicação, entrega, apostolado, dar a vida pelo próximo, caridade na família, na sociedade. Então, a encíclica tem como um grande princípio que o amor vem primeiro. O amor é de onde tudo nasce, o amor no sentido evangélico, o amor revelado em Jesus, e é também onde tudo se conclui, é o remate, é a plenitude da lei, é onde tudo ganha sentido. A gente chama isso de primado do amor, né? Ele dá sentido, quer dizer, nenhum outro tema, nenhuma outra experiência dessa espiritualidade teria sentido se não tivesse alguma referência ao amor, se não expressasse que somos amados e, portanto, amados para amar, né? Lembrando que na tradição judaica o amor não é um afeto. Cuidado, né? Pensar que o amor é apenas uma afeição, um afeto, um affectus, é uma tradição
do romantismo europeu, né? Uma tradição do romantismo europeu e de uma tendência a entender a vida interior como um tipo de refúgio, né? O que não é errado, mas é parcial. O amor não é só um afeto. Na Bíblia, o amor é um efeito, é um apelo que vem da relação e que nos leva a decidir. O amor interpela a nossa liberdade, educa os nossos afetos para o outro, para ir além, para a doação, o vínculo, a entrega, né? Em hebraico se diz ahaba, né? Amor, ahaba, né? E é um verbo, a palavra substantivo, mas tem o verbo amar na forma hebraica que tem o sentido de socorrer, de ir até alguém e abaixar-se, pôr-se no lugar dela, à altura dela e abraçá-la, socorrê-la, né? Um pouco como fala da encarnação. Jesus, que era divino igual a Deus, se abaixou, né? Chegando à condição humana, se fazendo servo até a morte de cruz, para quê? Para abraçar a humanidade no seu pior, suas feridas, né? O seu pecado, a sua falta de sentido, de modo que todas as crises existenciais encontrem na cruz, no amor de Deus, um remédio que refaz, restaura. Então, o primado do amor não é afeto, mas é efeito. Em latim se diz effectus, né? É um amor que dá fruto, é um amor que transforma, é um amor que gera vínculo, tem características de Jesus, do amor em Jesus. Não é apenas um affectus, mas é também um effectus. Por isso é amor efetivo. Ora, esse primado do amor efetivo é uma ênfase do carisma cleliano, né? E tem que ser, porque se é uma fundação do coração de Jesus, obviamente o amor tem o seu primeiro, tem o primeiro lugar em todas as abordagens. E eu vou ler aqui de modo rápido, comentando um pouco, expressões das constituições. Ou seja, de muitas fontes desta fundação, eu tomei como linha de reflexão e desse tema as constituições. Para ter um texto basilar, como se fosse uma bússola. Nós podemos depois reler também os escritos da fundadora, suas cartas, suas orações, suas anotações. Podemos também ajuntar aqui documentos de assembleias, documentos missionários, cartas, né, do governo geral, documentos, assim, diretrizes de apostolado, para a educação, para o trabalho, mas vamos ficar aqui nas constituições, que são, digamos, o documento de autoridade, basilar, condutor, né, de todo o trabalho, não só das irmãs, mas dos colaboradores leigos. Bom, o C é constituições. Número 3, né, uma finalidade da fundação, fazer conhecer, amar e servir o coração de Cristo no mundo inteiro. E ao dizer coração de Cristo, estamos traduzindo na linguagem do coração o quê? O amor de Jesus. No fundo é isso, né? Não é uma imagem, uma figura, uma parte de Jesus. Dizendo coração, estamos falando a pessoa inteira, sobretudo no seu amor. O amor encarnado, Salvador, né? Fala também que, de fato, a apóstola deve ser, a missão da apóstola deve ser qual? Amar o coração de Jesus e torná-lo conhecido, amado e servido em todas as ocasiões e modos de apostolado. Número 3 e 6 apresentam alguns verbos, né? O amor de Jesus Cristo, conhecido, amado e servido, né? Isso supõe também uma experiência pessoal desse amor. Ele nos amou primeiro, né? Fomos amados para amar. E o interessante é que aqui o amor também não é apenas uma afeição, mas é um vínculo, uma relação, um entregar-se a Jesus para ser transformadas nessa relação e amar como ele amou, o que se estende para a missão. Então, lá na frente, nos outros parágrafos, as constituições vão traduzir isso em apostolado, em relação, e a gente vai ver isso também, né? A espiritualidade do coração de Jesus se enraiza na contemplação do coração transpassado pela lança. A gente volta a isso, a encíclica faz
uma retomada interessante do tema, e no mistério pascal. O que é o mistério pascal? A vida de Jesus, a vida salvadora de Jesus. O verbo que se faz carne, que vive entre nós, morre, ressuscita, não é? Recompõe a igreja após a ressurreição, envia os discípulos na força do Espírito Santo. O coração do mistério pascal é o amor de Deus. E esse amor se torna visível no coração transpassado, está lá em João. Sinal do amor incondicional, gratuito e salvador do mesmo Jesus. Ora, essas são as características que o Papa Francisco destaca na encíclica de Lexit Nos. Então, de algum modo, o Papa, nessa carta, ele acolhe, ele lê, ele legitima no seu discernimento a experiência das congregações do Coração de Jesus, né? Que já tem dito isso, vivido isso, né? Missionado desse modo. Diz também aqui, Constituições 16, do Sagrado Coração, fornalha ardente de amor, as apóstolas aprendam a caridade, né? Primado do amor, e dois títulos bonitos. O coração de Jesus é mestre, mas ele também é fornalha de amor, que é uma imagem que vem lá da sarça, o fogo ardente de onde Deus falava, o Espírito Santo, que é esse próprio fogo de Deus em pessoa, não é? Então é uma linguagem que fala que pelo Espírito Santo nós podemos ser incendiados, inflamados. Isso está muito na mística, mas tem base na Bíblia, nessa experiência de que o amor de Deus, o próprio Espírito Santo em pessoa, é como fogo, que transforma em si tudo que toca. Ele arde, ele incendeia, ele nos transforma, né, em brasas vivas de Deus. Esse aspecto também está na carta de Paulo VI, que eu acabei de ler, em partes, né? Mas está lá. Pelos votos religiosos, cada apóstola exprime o quê? O dom total de si. Manifesta claramente o primado do amor de Deus sobre todas as coisas e concretiza na sua vida o lema da fundadora. Deus só, para mim, é tudo, né? E esse Deus só significa muita coisa, né? Que nada ocupa o lugar de Deus, mas que em Deus ela encontra a si mesma, a missão, o mundo, a igreja, a vocação. Em Deus. É uma leitura, portanto, uma perspectiva includente. Não é uma experiência de Deus tipo bolha, a parte de tudo, mas não. Ver todas as coisas em Deus e ver Deus em todas as coisas. As irmãs sabem que essa perspectiva é muito bonita, vem do Novo Testamento, mas esse modo de dizer, como também os verbos amar, servir ao coração de Jesus, tem aí um sotaque, um modo inaciano de falar. Ou seja, aí as irmãs se encontram com a herança, a tradição espiritual de Inácio de Loyola, né, que se aproximou muito das congregações do Coração de Jesus, né? Depois também um lema muito bonito, que está praticamente em quase todos os documentos do Coração de Jesus que eu mencionei. Essa frase de 2 Coríntios 5,14 aparece. O amor de Cristo nos urge, nós somos urgidos pelo amor de Cristo, impelidos, né? Convocados, caritas Christi urget nos, que é tão importante, tão central, né? Que está também nos documentos do Coração de Jesus, mas as constituições destacam e nós sabemos que as apóstolas tomam essa frase como um lema, né? Um lema que está no seu escudo, no seu logotipo, na sua identidade. É uma frase que sintetiza e põe em ato, provoca o carisma, a missão das irmãs, né? Depois também se fala do profundo amor a Deus e aos irmãos. Quando a gente diz profundo, é muito interessante, porque as constituições não dizem simplesmente amar a Deus e aos irmãos, mas colocam um adjetivo. O que é esse profundo amor a Deus e aos irmãos? O que é profundo? É coração, é enraizado no coração, faz parte das minhas intenções, se torna habitual. Eu não desisto facilmente, porque o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor de Deus. É uma ação do Espírito. Esse profundo não é um adjetivo qualquer. Basta ler o resto das constituições. Eu digo até mais, né? Vocês todos
encontram essas características aqui na vida de muita gente. Então, eu queria dizer isso, né? A espiritualidade do coração de Jesus não é um tema, não é um discurso, é dar carne ao amor de Deus. E essa espiritualidade, se encontra no vivido de muitas irmãs, no vivido de muitas pessoas de família, dos colaboradores, da missão da igreja, não é? No vivido. Então, a gente tem que lembrar que, embora eu esteja tratando de um texto de inspiração, de identidade, o carisma não está nos textos, o carisma está nas pessoas. E a gente pode até lembrar rostos de muita gente que nós conhecemos com esses traços, né? Com esses traços, que insiste na caridade, não dá espaço para o ódio, para a mágoa, para o rancor, né? Apesar dos seus limites, né, dos nossos pecados, das pequenas infidelidades, nós não desistimos de amar. O amor de Deus nos urge, nos impele, porque nós somos amados antes. Aliás, queridos, isso aqui é uma parte muito importante do início da encíclica do Papa, voltar ao coração. Por quê? Porque hoje em dia, como também no passado, mas hoje pelas crises que se vive de sentido, de ódio, de polarizações, nós estamos num momento em que é um momento de violência habitual e não de amor habitual. Hoje, no cenário brasileiro e até internacional, não é óbvio que as pessoas se sintam amadas. Não dá mais para supor. Tem que pregar isso, tem que ensinar, tem que educar as virtudes, né? Então, também é interessante aqui o número 107 das Constituições, mesmo quando se fala de missão e de obediência, lá não diz assim que a irmã apóstola deve ir onde a superiora mandar ou enviar. Não. O princípio aqui é o amor de Deus. As irmãs vão lá onde a caridade as chama, onde a caridade as solicita. Né? Muito bonito esse critério. Né? Podemos ir adiante. Né? Bom, o capítulo 1, eu não vou ler, vou apenas fazer algum destaque, depois vocês podem ler o texto da encíclica. O capítulo 1 da encíclica é a importância do coração. O que Papa Francisco fala aqui? Que também já está um pouco em outros documentos, porém ele aqui coloca como um tema de atualidade. Ele lembra que coração não é apenas a sede das emoções, como se dizia no romantismo europeu, né? O coração é a sede da vontade, da inteligência, não é? E ele vai lembrar duas fontes, que são fontes clássicas da nossa cultura, da nossa visão de mundo, que estão sempre aí, até de modo inconsciente. Uma fonte é a cultura greco-romana, os clássicos, né, que de algum modo moldaram o Ocidente. Nem vou falar aqui do Oriente, mas do Ocidente, né, Europa e Américas. Uma fonte é a cultura grega, com o seu pensamento, suas grandes sínteses de mundo, sua mitologia, e a outra fonte é a Bíblia. Então ele começa a falar da Ilíada, ele fala dos clássicos, né? E ele vai lembrar que já desde a antiguidade clássica, antes de Cristo, o mundo greco-romano usava a palavra cardia, coração, para quê? Para dizer a pessoa toda, na sua interioridade consciente, seja racional, seja afetiva. Então, no coração, cardia, se unem, né? Tudo aquilo que nos faz pessoas, não é? Embora tenha um órgão físico, né, o conceito cardia vai além, é uma síntese da nossa corporeidade, da nossa vida afetiva, mas também da moral, ou seja, o caráter, o bom caráter, o pensar o bem, desejar o bem, as virtudes, as decisões. É o lugar onde os aspectos racionais e emocionais se encontram e definem quem é o ser humano. Ou seja, voltar ao coração é humanizar as pessoas, as suas relações e a sociedade. Perder o coração é desumanizar, porque fragmenta, o afeto vai para um lado, a moralidade para o outro, o discurso já não se encontra com a vontade,
né? Então as pessoas ficam fragmentadas, o coração se infarta de egoísmo, de egocentrismo, né? Se torna lugar do azedume, do fel, né? Porque coração por si não significa que seja bom. O coração é o lugar dessas sínteses. Pode passar adiante aqui, né? Então, o coração significa o quê na linguagem grega antiga? Síntese, centralidade, inteireza. O que é o contrário da síntese? Análise. O que é o contrário da centralidade? Dispersão. O que é o contrário da inteireza? Fragmentação. O coração, portanto, é um apelo. Aqui está em letra vermelha. É um centro pessoal, em que a única realidade que pode unificar tudo no fim das contas, o amor. Porque o amor, esse dar a vida, esse vincular-se, esse estender-se ao outro, é uma virtude social, relacional, não só da minha interioridade, mas que revela quem eu sou por dentro, para fora. Não é verdade? Então, a palavra amor está longe aqui de ser uma compreensão meramente do romantismo, ou que divide. Ela seria meramente afetiva e fora a realidade, né? Não é perpassada pelo amor. Não. No sentido grego, da ética grega original, coração implica tudo isso numa síntese, eu diria, saudável, né? Hoje a gente pode dizer, sermos subjetividades saudáveis, que não permitimos que o nosso coração seja roubado pela hostilidade, pelo ódio, pela mentira, o que infelizmente acontece muitas vezes, né, na nossa vida pessoal e social. Podemos ir adiante, né? Diz também aquilo que eu falava, né? O coração é o lugar do amor, com componentes espirituais, físicos e psíquicos. É uma grande síntese. Podemos ir adiante. Isso. Uma outra coisa interessante é que depois de falar de cardia, que é o coração na perspectiva grega ocidental, o Papa também aprofunda coração na Bíblia, tá? Que em hebraico a gente fala leb, ou lebab. O meu coração, lebabi, o coração dele, labecha, o dele, né? E também na Bíblia, o Papa faz um aprofundamento. A Bíblia tem, numa outra chave, diferente dos gregos, mas também tem uma visão profunda. O coração é o lugar da inteligência. Olha que interessante, né? Porque para o judeu, na visão judaica de pessoa humana, a parte assim dos instintos, dos afetos, das emoções, eram os rins, não só o coração. Por isso que a Bíblia às vezes fala de uma certa ascese, de um autodomínio, que é cingir os rins, não é? Pegar aquele cordão, símbolo, e amarrar na cintura. Cingir os rins, quer dizer, ficar com as emoções em alerta, com os instintos em alerta, porque os rins estavam muito próximos dos órgãos de reprodução, que lembram amor, sexualidade, libido, né? Então, é muito interessante. Inclusive, queridas, é bom lembrar que esse simbolismo é muito bonito, muito forte. Todos os religiosos e religiosas, frades, irmãos, padres de congregação, por exemplo, nos hábitos antigos, na veste, e até hoje, né, tem o símbolo, né, aquele cordão com os nós, que simboliza os votos, e também a alva, que alguns padres usam também com cordão, vem daí, né? Então, os rins tinham a ver com emoção, com impulso, com afeto. Enquanto que o coração na Bíblia tem a ver com vontade, decidir sobre os seus desejos, discernir, inteligir, interpretar a realidade, né? Então, um coração fiel, um coração inteligente, generoso, é o lugar das virtudes. Na Congregação das Apóstolas, há uma lista de virtudes do coração, que de algum modo aparecem também na encíclica, e todas se encontram no coração de Jesus. É um coração compassivo, portanto, não ser indiferentes, né? Mas deixar-se tocar pela realidade do outro,
ter empatia, ser solidários, o coração compassivo. Está lá nos números da Constituição ali postos, né? Simples, puro, que sabe amar, né? Lembrando as bem-aventuranças, os puros de coração. Um coração indiviso, portanto não fragmentado. Nós temos que sempre procurar, no amor de Deus, um remédio para estarmos inteiros, para dar conta da missão com alegria, com inteireza, né? Então, um coração indiviso, livre, inflamado de caridade, isso nas constituições das apóstolas, na missão, e com vários ecos, né, na encíclica. Com as dimensões do coração de Jesus, um coração do tamanho do coração de Jesus, um coração zeloso, zelo, né? Cuidado, dedicação, perseverança, né? Zelo, um coração adorador, né? Que adora o Pai em espírito e verdade, que só a Deus adora, que não deixa nada roubar o lugar de Deus na vida. Um coração alegre, né? Que dá testemunho de uma opção de vida que tem sentido, que nos faz pessoas mais inteiras, disponíveis, abertas, portanto, o coração disponível e também entregue. Dar a vida como Jesus. Eis que vem, ó Pai, para cumprir a tua vontade, né? Então, tudo isso está muito forte nas constituições e é um modo, né, de traduzir aquele voltar ao coração da encíclica. Eu peço aqui para quem está acolhendo as reações, parece que já temos alguma pergunta, algum comentário. Vamos aqui ouvir um pouco, se quem está aí na edição puder falar para a gente, né? Então, vamos ver aqui. Como podem trazer os fundamentos da encíclica da definição do perfil? Ah, sim! Né? Na verdade, tudo o que está na primeira parte da encíclica, que é bastante antropológico, bastante atual, mostra que voltar ao coração significa humanizar. Ou seja, reconhecer, né, que do jeito que está a situação das pessoas e da sociedade hoje, nessa mudança epocal, que a gente fala, né, de crise da primeira modernidade, etc., humanizar as pessoas, as suas relações, né, e as relações sociais, não vai no automático, viu, Irilene? É preciso educar. Então, significa uma educação das virtudes, né? Hoje em dia, você não pode mais delegar esse grande ideal aos discursos exteriores de uma sigla, um partido, nem ao evangelho simplesmente, a um documento da igreja. No campo da educação, significa educar para as virtudes que estão aqui, educar para a compaixão e para a empatia, para a alegria, para a disposição do encontro, né? Ou seja, rehumanizar, né, as relações e até mesmo a percepção que a pessoa tem de si, para tirá-la do isolamento, da autorreferencialidade. Então, o perfil de educador, nesse caso, são pessoas, não significa que vivam isso do modo perfeito, mas pessoas que reconheçam esse valor e se dispõem a viver. Um estilo de vida humanizado, compassivo, né? E que vai marcar toda uma cultura do ser e da educação. Então, eu vou voltar a isso amanhã, quando eu vou traduzir esse projeto em pequenas virtudes ativas. O que é reparação? O que é oblação? O que é entrega? E a gente vai voltar a isso com alguns exemplos, né? Mas é muito importante, né? No final das contas, pode passar adiante aqui o slide, o Papa Francisco fala, inclusive, que voltar ao coração significa dispor-se a um modo de viver, né? Que é explicitamente cristão, mas pode acolher também outros, né? Porque é tão centrado na humanidade que Jesus assumiu, redimiu, que mesmo aqueles que não têm uma fé tematizada cristã, do ponto de vista confessional, mas se sintam chamados a amar, a humanizar, né? Pessoas que tenham uma atitude ética, virtuosa, de não fechamento em si, tudo isso significa pessoas, homens e mulheres de boa vontade, né? Onde a graça vai atuar, né? E que são também convidados a estar conosco nessa missão. Bom, o Papa vai lembrar Inácio de Loyola e Boaventura para pegar duas grandes fontes das congregações do coração de Jesus. Em certa parte, Boaventura, que é a fonte franciscana, e Inácio de Loyola, que é a fonte inaciana, ou jesuíta, se a gente quiser, né?
ele vai lembrar que a espiritualidade e os grandes místicos assim não que vivessem numa bolha só orando, não, os grandes místicos são homens e mulheres de muita ação, que transformaram a sociedade de seu tempo, interferiram, né, nos modos de pensar e agir, deixaram um legado grande, inclusive prático, né? Que se traduziu em apostolado, obras de misericórdia, educação, ciência, cuidado dos pobres, diálogo internacional, promoção da paz. Os grandes místicos são agentes disso aí. Então, tanto o Inácio quanto o Boaventura, que o Papa na encíclica toma como exemplo, mostram para nós, né, que o affectus se junta com a razão. Ou seja, a espiritualidade do coração de Jesus não é apenas o afeto, ela não termina na compaixão, no sentimento de piedade, mas ela vai para o gesto, ela comove, é o affectus cum effectus, afeto com efeito, né? Mas ela também não permite que a gente reduza a vida cristã a apenas um discurso, a um monte de ideia, como nós temos às vezes. Nós temos alguns grupos na internet hostis, né? Que parece que para eles o evangelho é apenas uma questão de redação. Então você encontra redações, textos, juízos de boa base teológica, e citam Tomás de Aquino, eu não sei mais quem, porém quando você vê o espírito, é tudo com muita presunção. E a presunção de que são melhores que os outros, então têm o direito de atacar, são belicosos, supõe-se inquiridores dos seus próprios irmãos, perdem a autocrítica. Se você já viu isso, você nota que a materialidade do texto, do site, da escrita, parece muito correta. Porém, o cristianismo não é um texto e uma redação. Se tudo isso não é levado pelo amor, pela misericórdia, pela justiça, mas a pessoa se move de presunção, não vem do Espírito Santo. Porque a presunção não é fruto do Espírito Santo. E aí nós temos hoje uma mania. A mania de atacar, hostilizar, julgar de modo unilateral, se escondendo em discursos aparentemente cristãos, mas esquecem-se que onde há presunção, isso envenena tudo. E os discursos não podem salvar pessoas presunçosas que usam de uma certa redação cristã para divulgar a violência e se tornam hostis. No final, envergonham o evangelho, tiram o crédito da nossa missão e só mostram o quanto a nossa igreja precisa de coração. Papa Francisco vai dizer, também a igreja precisa de coração. Né? Se ela perder o coração, ela perde muito do evangelho. Né? Bom, as constituições dizem assim, olha que bonito, cada apóstolo procure levar a mensagem de ternura do coração de Jesus e manter acesa a chama da misericórdia desse coração que tanto ama a humanidade e a quer salvar. Aliás, eis o coração que tanto amou a humanidade é uma das principais mensagens do coração de Jesus para Santa Margarida Maria Alacoque, nos idos anos do século XVII. E o Papa, inclusive, usa para título nessa encíclica, eis o coração que tanto amou, porque ele faz uma homenagem a Margarida Maria nos 350 anos da experiência dela. As constituições também dizem, cuidem, aqui não é só as irmãs, mas todos nós que participamos de alguma obra apostólica, né, da congregação. Cuidem para que os sentimentos do coração de Jesus sejam moldados no coração. Então, não os sentimentos do coração de Jesus são dois. Principalmente, dali tem outros. O primeiro é reconhecer que só o Pai é Deus, então, sentimento filial, uma relação vital com Deus, Pai, Abá. E o outro sentimento é o amor misericordioso por todos os pequeninos. O que fizer um desses é a mim. Em resumo, são esses os dois grandes sentimentos do coração de Jesus. Por causa do amor ao Pai e aos irmãos mais pequeninos, vem todo o resto. A misericórdia, a encarnação, a Eucaristia, quero comer convosco, ide evangelizai, não é verdade? Que todos sejam um, a comunhão, e invocarei do Pai o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos. Tudo está nessa moldura de dois grandes sentimentos.
É o coração de Jesus, né, que palpita em sístole e diástole, como dizem os médicos, tum-tum, tum-tum, né, para dentro encontrando o Pai e para fora encontrando os irmãos. Palpita tanto que se deixou transpassar na cruz como símbolo visível, né, inclusive físico, de que o coração de Jesus encontra sentido em dar-se, entregar-se sem nenhuma reserva. Esse moldar o coração pelos sentimentos de Jesus é um dom do Espírito Santo, mas que também deve ser cultivo pessoal. Ou seja, as duas coisas, a graça de Deus e a nossa resposta. A graça dada, nós não produzimos isso, nós acolhemos a graça, mas nós devemos corresponder, aderindo, desejando o que Deus quer para nós, não é? Afinal, amai-vos como eu vos amei. Está aí a síntese. Podemos ir adiante. Podemos ir adiante. Isso. Outra coisa interessante é que o coração de Jesus tem um alcance social. Por quê? Porque a nova sociedade, que é a sociedade das bem-aventuranças, é a sociedade da compaixão, da misericórdia, que alcança os pobres, os pequenos, os excluídos, às vezes, até antes do próprio Estado. Hoje a gente tem um Estado democrático, temos políticas públicas, temos uma gramática de direitos humanos, mas vocês sabem que na história da Igreja, desde os grandes impérios do século I, Império Romano, passando pelas revoluções, pelo colonialismo, muitas vezes a Igreja se adiantou ao próprio Estado, né? E foi socorrer a sociedade quando a gente não tinha as estruturas legais e de políticas que temos hoje. Educação, hospitais, obras de misericórdia. Então, o Papa Francisco diz ali, DN é dilexit nos, é sempre encíclica. Só a partir do coração que nossas comunidades serão capazes de unir e pacificar os diferentes intelectos e vontades, para que o Espírito Santo possa nos guiar numa grande rede de irmãos, né? O coração de Cristo é êxtase. Êxtase, extasis, é sair, ir para fora, é dom, é encontro. Nele, nos fazemos capazes de relação uns com os outros, de forma saudável, de construir o reino do amor e da justiça no mundo. O nosso coração unido ao de Cristo é capaz deste milagre social. E que é muito forte, porque, de fato, venha a nós o vosso reino, é para a sociedade. A devoção francesa ao coração de Jesus, logo depois da Revolução Francesa, adiante, a espiritualidade do coração de Jesus se tornou uma bandeira social. O reino do coração de Jesus nas almas e nas sociedades. Era muito comum naquela época a bandeira da França com o coração de Jesus coroado ao centro. Le royaume du Sacré-Cœur, le règne, melhor, do Sacré-Cœur, o reino do coração de Jesus, que até pouco tempo era a bandeira de Quebec, da comunidade francesa no Canadá, não é? E ali as constituições das irmãs dizem uma coisa forte. Aprendam, olha que lindo, aprendam a ver o mundo e a condição humana com os olhos da fé e a responder com a compaixão do coração de Cristo. E a grande imagem, a grande figura onde isso tudo se mostra é o bom samaritano. O bom samaritano, nessa pintura, a pintura é muito sugestiva, porque se você prestar atenção, o bom samaritano é Jesus, de turbante, de manto, como um estrangeiro, um samaritano que desce da montaria, você vê os traços, são de Jesus, mas revestido como um samaritano, mas também o homem caído é Jesus. Se você prestar atenção nessa pintura, tanto o samaritano quanto o homem caído têm o mesmo rosto, né? Ou seja, nós somos o homem, a humanidade caída, que Deus redime, abraça, nós somos objeto da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo, por graça, nós somos sujeitos da misericórdia, amados para amar, perdoados para perdoar, reconciliados para reconciliar. E o carisma das irmãs traduz isso em missão. Então, olha que bonito, olhar o mundo com fé. Olhar o mundo com a lente do Evangelho. Então, a gente não deve ser refém de qualquer ideologia, de qualquer visão rasteira, científica. Nós temos uma chave de conhecimento, de prática, de projeto de vida muito forte, que é o Evangelho. E o Evangelho do coração, do amor, da misericórdia, das bem-aventuranças. Direitas e esquerdas, queridos, queridas, passam. Mas antes de existir essas categorias, existir essas classificações, a igreja já estava lá, né? Pregando, dando exemplo do Evangelho, colocando o ser humano como sua primeira opção, né? Porque é no ser humano que Deus se revela, é no ser humano
que Deus nos encontra, o ser humano remido, amado por Deus, é o grande templo, né, onde Deus se mostra e age no mundo. E aí está a nossa humanidade, que foi assumida pelo Verbo que se fez carne. Isso é muito importante, né? Então, além de enxergar o mundo com as lentes do Evangelho, o carisma diz que a gente tem que responder a essa situação, tanto existencial, social, pessoal, com a compaixão do coração de Cristo. E a figura do bom samaritano é um grande retrato das obras de misericórdia que, aliás, as irmãs enfatizam e vão traduzir de forma educativa, social, hospitalar, etc. Né? Bom, nós vamos passar para a próxima slide, já para nos concluir. Né? O capítulo 2 é um voltar a Jesus e perceber que nos gestos e palavras de Jesus, ele mesmo revela o seu coração. Ou seja, não é uma espiritualidade que nasce no século XVII, ou nas místicas medievais, né? Gertrudes de Elfta, ou em João Eudes. Não. Cada época recebe, traduz e vive ao seu modo, com o sotaque do seu tempo. Mas o Papa Francisco discorre, no capítulo 2, é um tipo de léxio divina do Evangelho. Ele vai ao Evangelho e mostra para nós, de modo muito simples, muito direto, que nos gestos e nas palavras de Jesus, o próprio Cristo revela o seu coração e abre o quê? Um discipulado. O coração se torna uma escola. Mas essa é uma conversa que deixamos para amanhã. Passo aqui a palavra para quem está organizando o tempo, né? E, claro, amanhã eu vou traduzir aqueles aspectos, né, da vivência do carisma, da missão, será um pouco mais prático e a gente vai ter que abrir um espaço para reação. Então, eu acho até que vocês podem ir pensando, anotando, e amanhã nós podemos ter um momento com um eco. O que ficou de interessante, de pergunta, de sugestivo, né? Para ficar um pouco mais interativo, pode ser? Então, aí quem está no controle retém para a gente não perder. É muito interessante. Bom, Padre Marcial, eu agradeço muito essa comparação, né, de alguns artigos da Dilex Nos com as nossas constituições e percebermos que a atualidade do nosso carisma, né, e agora à luz da encíclica do Papa, como realmente o mundo necessita do coração. E eu gostaria de destacar essa imagem que você colocou no final, né, do samaritano. Ao mesmo tempo que Jesus é o samaritano, ele tem necessidade de ser também cuidado quando ele é caído, ele é ferido, ele é maltratado, ele tem o seu coração transpassado. E Jesus mesmo que manifesta, né? Eu tenho sede, tenho fome. E Jesus tem sede de almas, na linguagem de Santa Margarida Maria. Então, assim, para mim ficou um apelo bonito, né? Uma inquietação bonita, assim como você teve o cuidado de citar alguns artigos das nossas constituições, eu ao mesmo tempo fiquei aqui, né, memorizando, mentalizando alguns trechos do nosso diário também, que nós temos acesso há pouco tempo ao diário na íntegra da Madre Clélia. Então, Isso. Muito obrigada. E amanhã, se quiserem recordar, né, passagem do diário, futuramente eu posso estudar também, mas vocês podem trazer espontaneamente algo que repercute, né, no diário da Fundadora. E que nós possamos retomar essas anotações que fizemos hoje para amanhã. Isso. Trazemos Abrir um alguma espaço questão para a ouvir. ser aprofundada também. Muito obrigada. Também aproveito para agradecer essa primeira noite que nós tivemos. O Padre Marcial já nos conhece há um bom tempo, já nos acompanha, então a proximidade, né, faz com que nos ajude também a aprofundar cada vez mais a vivência dessa espiritualidade. E para mim, da encíclica, dessa parte que o senhor trabalhou conosco, número 17 fala, né, que uma sociedade que é dominada pelo narcisismo e pela autorreferencialidade é uma sociedade anticoração. Eu achei muito forte, né, essa expressão, e quando a gente percebe, né, olhando para o mundo, como ele tem se organizado hoje, nos desafios que ele apresenta,
os nossos carismas, né, porque o Senhor também vive o carisma do coração de Jesus, é uma resposta, né, para tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu acho que aí fica o desafio para nós, né, nós que estamos participando aqui, o como a gente consegue traduzir, né, trazer esse amor, trazer essa misericórdia, trazer essa compaixão, né, nessa sociedade que é autorreferencial e narcisista, né? Então, acho que é uma grande reflexão. Eu, quando li a encíclica, fiquei pensando, né, o Papa, ele tem razão, né, em trazer esse tema. É um tema atual, mas é um tema muito desafiador, né? Porque não é fácil. Não é fácil, a gente às vezes parece que não encontra caminhos, mas se nós pararmos em momentos como estes, momentos de oração, de revermos, né, as nossas atitudes, a gente consegue dar pequenas respostas que já vão mudando, né, o nosso entorno, já vão levando essa ternura, esse raio, né, do coração de Jesus a tantas pessoas que precisam, né? E nós também, nossa visão, né, enquanto instituto, é sermos apóstolos do amor. Então, essa dificuldade não, é esse desafio que nós temos e também traduzir isso no nosso dia a dia, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas missões e para o mundo, né? Então, a gente agradece muito essa noite de reflexão. Aproveito para acolher e já dizer que amanhã nos encontramos de novo. Nós temos, então, as 2 províncias aqui do Brasil, estamos juntas. Temos algumas irmãs do exterior também nos acompanhando e também funcionários, a grande família do Sagrado Coração, leigos clelianos, ex-apóstolos, muita gente acompanhando que deseja, né, ser esse coração para uma sociedade que é anticoração. Muito obrigada. Ok, até amanhã, que Deus abençoe a todos e todas. E antes de recebermos a bênção do Padre Marcial, nós vamos fazer aí um sorteio, quem está nos acompanhando, do livro A Mística do Coração e também 2 encíclicas. Então, por favor, acessem aí o link, está na tela. E os sorteados poderão fazer a tarefa, o dever de casa ainda hoje. Não sei se vão receber hoje. Acho que não. Padre, o senhor poderia nos dar a bênção, por favor? Sim, sim. Muito bem, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia, abençoe a cada uma que nos acompanha agora. Incluímos nessa bênção todas aquelas pessoas e situações pelas quais rezamos, que desafiam a nossa missão, que talvez nos tragam mais preocupação, né? Para que o Espírito Santo suscite em nós e nestas pessoas e situações o melhor, o amor pela verdade. Insistir na caridade, insistir na acolhida, que sejamos mais coração, mais íntegros, e que possamos, assim, ser transformados pelo amor de Deus e transformar também, desde as pequenas situações do dia a dia até os projetos que temos que discernir. Que o Senhor nos dê também um repouso tranquilo essa noite, que o Espírito Santo nos visite enquanto repousamos, para nos fazer amanhecer alegres e inteiros, para melhor servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigada, boa noite. O coração de Cristo é viver a compaixão, passar pelo mundo fazendo o bem, ser extensão de suas mãos. Deixe chamar com ternura, refletir sua beleza e bondade. Seja tua vida a presença que cura em tudo e sempre. Caridade, ama com o coração de Cristo e vê com os olhos de Clélia. E vê com os olhos de Clélia.
com os olhos de Clélia, enxergar é ver em tudo sempre Deus. Crer viva a chama da misericórdia que em seu coração ardeu. É ter sempre um olhar diferente, que aproxima, acolhe e perdoa. Com Madre Clélia oferta tua vida a Deus que por nós só se doa. Viver com os olhos de Clélia, amar com o coração de Cristo, viver com os olhos de Clélia. É tempo de olhar mais longe, pra tenda do coração alargar. Em Deus sua vida se torna um raio de luz para o mundo iluminar. Amar com o coração de Cristo, viver com os olhos de Clélia. Amar com o coração de Cristo, e ver com os olhos de Clélia. E ver com os olhos de Clélia.